I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Então, alunos, agora a gente vai para o nosso momento de reflexão para a realização das atividades da página 76. Vamos juntos? Na número 1, está dizendo que esse diálogo, que a gente estudou, ressalta a necessidade de haver um tempo para fala e um tempo para escuta em uma conversa, e está perguntando qual é a importância de cada um desses momentos para uma comunicação agradável. Gente, vamos pensar o seguinte: o objetivo da comunicação é haver uma troca de ideias, de opiniões, de saberes, visões de mundo. Então, não dá para a gente falar e ouvir ao mesmo tempo. A gente tem que assimilar uma informação, que vem da fala do outro, elaborar a própria fala. Então, isso só é o diálogo, essa troca de ideias só é possível se ela for equilibrada, Se a gente escutar a fala do outro em um momento, a gente ponderar sobre o que ele falou, o significado, e depois a gente dá uma contrapartida. Então, o diálogo é essa troca. Se não há troca, se não há equilíbrio, não há diálogo. Então, essa é a importância do equilíbrio, É ele que permite essa troca de informações que torna a comunicação eficaz. Agora, na número 2, está pedindo para a gente refletir alguns instantes para responder por que a gente pode afirmar que a autoestima é importante para um diálogo proveitoso. Eu falei sobre isso lá na videoaula, Gente, a baixa autoestima, ela gera uma insegurança. E aí isso vai refletir no momento da fala da pessoa, Ela pode gerar um medo de expor a própria opinião, de se expressar. Então, se você tem uma autoestima elevada, se você é seguro, você vai conseguir se expressar melhor, Ou, por exemplo, se a gente tem uma baixa autoestima também, às vezes a gente pode se sentir constrangido pela fala do outro, A gente pode achar que as colocações do outro são sempre melhores, e aí a gente ser facilmente influenciado, quando na verdade a gente não precisa ser influenciado por um diálogo, a gente tem que aprender com o outro, mas a gente não necessariamente tem que absorver a opinião dele, da mesma forma que a gente não vai conseguir impor a nossa opinião sempre, fazer com que o outro mude de ideia, Então, Então, a autoestima, ela é importante para um diálogo proveitoso, Registrem aí e registrem os motivos, por quê? Na número 3, está perguntando quais são os riscos de agir com arrogância em um diálogo. Quando a gente fala com arrogância, a gente está dizendo de, por exemplo, achar que é o detentor da verdade, da verdade absoluta, não ouvir o outro. O diálogo é uma oportunidade da gente entrar em contato com novas ideias, com uma coisa que a gente não conhece. Então, uma atitude arrogante, você deixa de conhecer o outro. Quando você desqualifica o que ele está falando, quando você acha que sabe mais, você deixa de aprender, Então, esses são os riscos de agir com arrogância em um diálogo, A gente deixa de aprender. A 4 tá pedindo para vocês apontarem diferenças, olha que legal, entre a linguagem falada e a linguagem escrita, e depois entre a comunicação por papel e a comunicação digital. Gente, tem muitas diferenças, eu aposto que vocês vão saber pontuar muito mais que eu, Mas olha, vamos começar aí pela linguagem falada e a linguagem escrita. A gente vê muito isso no nosso dia a dia. Por exemplo, na comunicação falada, ela presencial, a gente percebe na hora, por exemplo, quando a gente fala uma coisa, como ela afeta a pessoa, O interlocutor, as impressões que ele tem durante a nossa fala. Agora, na linguagem escrita, a gente não tem esses elementos presentes. Por mais que a gente tente transferir eles, por exemplo, quando a gente está escrevendo, a gente coloca em negrito, em caixa alta, para mostrar que a gente está encabulado, que a gente está assustado, que a gente está bravo. A gente mesmo assim não consegue transmitir para outra pessoa o que a gente está sentindo e não consegue saber dela o que ela está sentindo com exatidão. Ela pode, inclusive, mentir, Então, essa é a diferença. E aí, a diferença entre a comunicação por papel e a comunicação digital.
Gente, a comunicação por papel, ela é mais lenta, né? Se a gente for escrever uma carta, por exemplo. Se você errar uma carta, você precisa apagar, dar um certo trabalho. Eu também entendo que quando você escreve uma carta, você se dedica, tem sentimento, né? Porque é difícil escrever uma carta. Agora, a comunicação digital, não. Ela é mais rápida, você tem a resposta significativamente rápida, né? A resposta é rápida. A gente pensa menos para escrever uma mensagem virtual. Eu penso muito menos, é muito rápido, né? Essa interação, ela é muito urgente também. Então, e ela não tem tanto sentimento, né? Eu acho, porque é interessante receber uma mensagem, mas é muito mais interessante receber uma carta. Pelo menos eu acho. Agora, aí na página 77, a número 5 está pedindo para a gente citar duas vantagens da comunicação por carta e duas da comunicação por meios digitais, né? E-mail, SMS, redes sociais, Instagram, Facebook, que mais WhatsApp. Então, gente, quais que são as vantagens da comunicação por carta? Eu acho que eu já falei muito na questão anterior, né? Da carta. Eu acho que ela é mais pessoal, tem mais sentimento, é mais formal, né? É uma coisa mais formal. Você vai escrever uma carta, você vai ter que cumprimentar, colocar data, essas coisas. Dos meios digitais, bem mais rápido, né? Bem mais econômico, não exige tanta formalidade. Eu acho que é isso, são essas que eu consigo enumerar, as vantagens que eu consigo enumerar. Agora, vamos lá para os meus pensamentos. É aqui que vocês irão registrar o que mais marcou vocês durante o estudo desse diálogo. Pode ser uma ideia, um desejo, um sentimento, uma descoberta ou uma proposta que vocês queiram compartilhar, tá bom? Registrem aí. Espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima.